E o que que você acredita, professor, para que a gente traga esse capital estrutural, né? Não esse capital especulativo, né? Que ele é totalmente volátil e, enfim, né? Não favorece ninguém ali a longo prazo, né? Eu observo muito em muitos noticiários ali a fuga de capital, né? Empresas fechando, com essa questão de dificuldade, né? De fazer negócios aqui no país. A gente vê a questão da reforma tributária que pode vir a facilitar ali um pouco o ambiente de negócio, mas é tudo muito caro, a nível de inflação, é tudo muito gasto a nível de governo, né? Eu vejo ali o impostômetro fenomenalmente batendo recordes mais recordes e o gasto do governo também batendo recordes mais recordes, 14% além do que foi arrecadado. O que que a gente precisa aqui para arrumar a casa, professor, a nível de reforma? Você tem razão, né? Eu sempre falo lá para os meus alunos, olha, pessoal, essa aula que eu dei hoje para você aí, ela não é minha. A faculdade está me pagando, esse dinheiro não é meu. Eu vou pagar imposto com esse dinheiro, porque até maio, todo o dinheiro que eu recebo dando aula é para pagar imposto. Eu trabalho 5 meses do ano para pagar imposto. Ah, tudo bem, as pessoas vivem bem, não preciso pagar plano de saúde, não preciso andar de carro blindado, não preciso pagar faculdade, porque o meu dinheiro está sustentando a sociedade. Não, não é isso que a gente vê. Então, a gente precisa fazer um enxugamento do tamanho do Estado. O Estado é paquidérmico. A gente precisa botar ele na dieta, tem que dar um monte de manjaro para esses caras, para a gente emagrecer o Estado, tornar o Estado mais enxuto. Inclusive, melhora a questão da burocracia, da corrupção, dos diversos canais onde o dinheiro se perde. Não é fácil de fazer. Por que que não é fácil de fazer? Nós estamos, desde lá do governo Fernando Henrique, tentando reduzir o tamanho do Estado. Um governo você melhora um pouquinho, o outro você piora um pouquinho, mas na hora que você junta e traz para valor presente, nada mudou. Pelo contrário, como eu falei, né, esse governo que assumiu, ele pegou a dívida em 72% do PIB e no final desse ano deve entregar aí perto de 82%. Então é um país que está fazendo um endividamento crescente e se a gente não reduzir o tamanho do Estado, infelizmente não vai mudar. Agora, isso é uma questão muito complexa, porque quando você... Isso está acontecendo no mundo inteiro, tá, Baltazar? Só para você ter uma ideia da magnitude, se você pegar o tamanho do PIB do mundo, né, o PIB do mundo hoje, se você somar quase 200 países, né, dá ali em torno de 100 trilhões de dólares, somar todo mundo. A dívida do mundo hoje são 340 trilhões de dólares. Uau. É mais de 3 vezes. Então está todo mundo endividado até a tampa da panela. Isso não vai dar certo, né? Não vai funcionar. Mas como é que você reverte isso? Dizendo para a sociedade, olha, eu vou tirar de você aquilo que eu te dei de social, a sociedade não vai aceitar. Então, é uma decisão muito complexa. Não é simples de fazer. De qualquer maneira, quem fizer vai levar vantagem quando vier uma nova crise. Por quê? Eu vou ser seletivo. Ih, aquele cara ali, ó, fez o dever de casa. Ih, é melhor aluno, hein? Então, vou para ele. Agora, se você não faz dever de casa, quando está na festa, ninguém está se importando. Mas na hora que começa a lamber, vai para a porta e a porta vai estar engarrafada. Então, o que a gente precisa fazer? Consertar esse problema fiscal, reduzir o tamanho do Estado, fazer reformas e, de preferência, fazer isso de uma maneira organizada. Essa é a minha esperança.
De todos nós, professor, problema fiscal realmente é o mais latente aqui no Brasil. Eu gostei da analogia, Monjauro para o paquiderme, acho que dá um bom corte aí. Eu, eu vou usar isso daí, está permitido você usar isso em sala de aula também, professor. E para É isso aí. já ir finalizando aqui, né, porque a hora do professor é muito cara, tá, pessoal? Então eu ainda não estou ganhando dinheiro suficiente aqui para pagar ele. Mas vamos lá, professor. Tem muita gente que dissocia essa questão do taxa de juros, tá elevadíssima. Ah, mas isso daí é o pessoal do mercado especulando. Tinha mais é que baixar a taxa de juros. As pessoas elas não entendem que o Banco Central, né, ele tem autonomia, né, de alguns anos para cá, de conseguir determinar isso, e a taxa de juros nada mais é ali do que um combate, né? Você tem uma enfermidade no seu corpo, o corpo naturalmente eleva a temperatura para combater aquelas bactérias, né, aquela doença. A taxa Selic, tal qual, para a inflação. Tá? É a mesma analogia que eu faço aqui. É, por acaso a nossa taxa Selic sofre alguma influência, professor, política? Existe alguma pressão popular? Ela é totalmente independente? Como que isso pode ser afetado ali no cenário que a gente está, né, com um cenário eleitoral ali para o final do ano? Esse aspecto é um aspecto positivo que eu vejo. Acho que desde que a gente tornou o nosso Banco Central com autonomia, né, isso aconteceu no governo Bolsonaro, eu acho que isso foi um ganho para a sociedade. Na verdade, você tem razão. O Banco Central ele é o emissor da moeda, só ele pode emitir, né, ele tem um monopólio. Ele usa o remédio para combater a inflação, né, a febre que está lá alta. Não adianta combater a febre quebrando o termômetro. Não adianta. Exato. Então você tem que dar o remédio. O remédio é amargo. Todo remédio é amargo, ele tem efeito colateral. E o remédio é a taxa de juro. Por quê? Na hora que eu subo o juro, eu diminuo o consumo, desaqueço a demanda, que é o que está, teoricamente, elevando o preço. Então, o Banco Central ele precisa fazer isso, porque ele tem uma meta de inflação para entregar para a sociedade. E é uma meta, sim, audaciosa. 3% é um número realmente audacioso. Mas não é por isso que a gente precisa mudar a meta. O que a gente precisa fazer é não consumir muito. E o grande consumidor é o governo, que alimenta a inflação. Mas, respondendo objetivamente a você, o Banco Central ele tem atuado de uma maneira independente. Ele não tem cedido às pressões políticas. E olha que nós tivemos muitas pressões políticas. Não é só aqui. Olha o que o Trump fez lá com o Jeremy Powell no Fed. Verdade. Está acontecendo lá também. Então, na minha cabeça, o Banco Central ele tem um plano de voo. Né? E esse plano de voo é o seguinte, olha, a inflação está convergindo para a meta. Ah, mas a meta não é 3? Não, a meta não é 3. A meta é um intervalo de 1,5 para um lado e 1,5 para o outro em torno do 3. Isso. Então, a meta é 1,5, 4,5. A inflação esse ano, 2026, nosso número aqui na UEI é 4,1. Está dentro da meta. Então, ele pode sim Mas pertinho da banda superior, né, professor? Sim, está perto da banda superior, mas de qualquer maneira, o que o médico faz? Quando a tua febre está 39, ele usa o antibiótico aqui em cima. Quando a febre cai lá de 39 para 37,5, ele começa a diminuir, porque o antibiótico tem um efeito colateral. E o juro tem um efeito colateral enorme sobre a atividade econômica, sobre o emprego. Então, o que eu acho que o Banco Central está fazendo é administrando a dose do remédio dentro do que é possível. Se o Banco Central ajudasse com uma política fiscal mais austera, ele, Banco Central, consumindo menos, seria maravilhoso, porque, como eu sempre falo, um de mão dada com o outro, é que nem namorado no shopping. Agora, o que está acontecendo é que como se fosse o namorado indo para um lado, a namorada indo para o outro. E aí tem uma hora que você separa a mão e aí está ruim. Exato, exato. A gente tem que ter essa análise mais técnica, né, professor? Tem gente que acha que é tudo uma questão de pressão, basta pressionar. Não, você tem que, para passar na matéria do professor, você tem que estudar, né? Ele não tem que baixar a média ali para passar, né? Então né? É isso aí. Tem que fazer o dever de Está casa. correto. Então, professor, para encerrar aqui a nossa live, espero que o pessoal goste bastante aqui, os seus alunos, meus espectadores e inscritos também. Sempre pergunto isso aqui para os entrevistados, né? Qual que é a dica que você dá
E como você é professor, acho que essa pergunta fica mais fácil, né? Para aquele seu estudante, ali de 20 e poucos anos, ele está na dúvida do que ele vai fazer da vida dele, ele não sabe ao certo com o que ele vai trabalhar, não sei se é bem economia, se não é, se é isso que eu quero fazer. Aquele jovem que está confuso e está totalmente incerto do futuro dele, a nível de trabalho, a nível de estudo. Qual que é a Sim, dica que você dá ali, como pai, como professor, como mentor, para essa pessoa, para ela ter um guia ali, um guidance? sim, tá certo. Eu queria falar algumas coisas aqui nesse momento, já que você está me dando essa possibilidade. Muitas vezes, né, eu ouço as pessoas se referindo a mim como uma pessoa pessimista. Ah, você é muito pessimista, a bolsa vai cair, o país não vai crescer, a inflação está alta. Eu quero dizer para esses que acham que eu sou pessimista que eu não sou. E vou dar uma explicação bastante razoável. Professor que é pessimista não pode ser professor. E eu sou professor há 26 anos. Por quê? Porque o professor lida com a juventude. E a juventude é o quê? É futuro. Então, se eu fosse pessimista, eu não podia estar na sala de aula. E a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, Paulo, disparado, é estar na sala de aula. Por quê? Porque eu tenho essa crença que somente a educação muda o jovem e o país. Eu não sei muito, não sei mesmo. Eu sei muito pouco. Mas o pouco que eu sei, eu me esforço para ensinar. E por sorte, né, Deus ajuda, o Espírito Santo ajuda, né? Amém. A maioria dos alunos, eu acredito que simpatizem comigo, que gostem de mim, eu sou bem avaliado, né, pelos meus alunos. Eu acho que a gente precisa fazer o que gosta na vida. Eu gosto da aula. Eu acordo cedo. Às vezes eu acordo 5 horas da manhã para estar na faculdade. E eu me sinto realizado. Então, o que eu quero sugerir para esses jovens é que você tem que se identificar com o que você escolheu. E não se arrepender de eventualmente trocar. Porque senão você será alguém infeliz naquilo que profissionalmente você vai fazer. E isso vai trazer uma série de consequências, inclusive, sobre a sua família e sobre a sua saúde. Então, eu adoro o mercado financeiro, estou há 38 anos, mas eu adoro a sala de aula. E enquanto eu tiver saúde, espero, né, que Deus me dê muita saúde, e os alunos, né, me aturarem, eu vou continuar e também vou estar escrevendo meus artigos, concedendo esses papos aqui, que nem estou fazendo com você. Estou tendo um grande prazer de conversar com você. A gente trabalhou junto, você é um cara extraordinário. Eu desejo para você muito sucesso nessa sua empreitada. Conte sempre comigo, né? Quando você quiser, a gente bate um papo. E também, não é, pessoal, os que estão aqui me assistindo, me procurem aí na rede social, vira meu amiguinho lá na rede social, que aí você vai ter acesso, né, aos links dos artigos, das coisas que eu faço. Eu também sou um cara que eu gosto muito, Baltazar, eu gosto muito de viver, né? Eu gosto muito de comer um churrasco, fumar um charuto, viajar, né? As coisas boas da vida, né? Não são eventos excludentes. A gente trabalhar no mercado financeiro e ser professor, então você tem que ser todo sério, não pode fazer isso ou aquilo, né? Eu gosto de festa, eu fui DJ muito tempo na minha vida, Paulo. Uau. E eu gosto, né, de uma boa música, né? Tenho os sets gravados, gosto realmente de viajar, de fazer cruzeiro. Então, a gente é feliz na hora que a gente trabalha com o que gosta. Então, se você entrou lá para estudar economia, administração, contabilidade, o que quer que seja, se você viu que não é aquilo, tem um tempinho para você mudar. Não dá para mudar depois que você casou, tem filho, aí fica difícil. Não é que não dê, fica mais difícil. Então, a minha melhor sugestão é que você se esforce para entender
se a tua escolha é efetivamente o que você quer. Autoconhecimento, né, professor? É uma das primeiras aulas que eu tive em economia, ele fala isso, né? O professor tinha feito uma provocação, o professor de microeconomia, e ele falou assim, o que que é economia? As pessoas não sabiam responder, né? As pessoas nem sabiam direito a diferença de contabilidade para economia e administração. E depois ele conclui a aula dizendo, né, que a economia nada mais é do que a alocação de recursos escassos, né? Os recursos eles são limitados, então a gente tem que de forma ótima, né, igual uma mesa de DJ, você vai equilibrando ali, você mexe uma variável, ele vai mudando as outras ali, né? É você alocar de maneira boa esses recursos. Se você fizer uma analogia para a vida pessoal, isso cabe para a gente também. É a gente Claro, pertencer ao lugar que a gente tem afinidade de fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, quando a gente está no corretíssimo. lugar que a gente gosta, a gente vai encarar aquilo de uma forma mais leve, a gente vai conseguir superar a média, né? Se você está fora do seu lugar, você vai ser mais um. Você vai ser uma pessoa ali, talvez com prazo de validade, né? A nível de emprego, de estudo, de trabalho. Então, Perfeito, é isso mesmo. né, e sempre compartilhe o conhecimento. Eu sempre trabalhei em mercado financeiro e eu ouvi muito isso. Cuidado com o que você vai falar, o conhecimento que você está passando. Eu nunca tive medo de passar conhecimento, né, porque É, você tem que compartilhar aquilo que você sabe. Se todo mundo estiver na mesma página, todo mundo produz mais. Eu sempre parti dessa premissa, né? sem Então, dúvida, é isso mesmo. obrigado, professor, aí pelos ensinamentos, né, que vão para além da sala de aula, né? É toda uma parte de filosofia que eu gosto muito. Espero que esse seja o nosso primeiro encontro de muitos. Espero te ver de novo aqui no Claro, canal. sem dúvida. Muito obrigado pelo convite. Desejo um ótimo ano para todos que estão nos assistindo. E é isso aí. Vai lá, me procura na rede social e a gente vai estar sempre junto. Forte abraço para todo mundo. Fique ligado para as próximas novidades, pessoal. Tchau, tchau.